Ontem eu estava falando com uma amiga, que na verdade, assim, eu conheci essa menina através de um amigo que ele tá se libertando das drogas e tal, e ela pediu ajuda para ele. Eu falei assim, deixa eu tentar ajudar também, porque ele também tá começando na caminhada, então assim, e com mulher fica mais fácil, né, a gente conversar certos assuntos. Então eu falei, vou tentar ajudar. E ela falou assim, eu preciso mudar, mas eu não consigo. Eu falei assim, não é você que vai mudar, é o Espírito Santo que muda a gente. Então, assim, ao longo do tempo, a gente vai abdicando de coisas que a gente nem imaginava que você ia parar de gostar. Tipo, eu gostava de sair, eu gostava de rolê, gostava de balada, eu gostava de ter certos tipos de comportamento que eu fui abandonando no caminho, foi uma coisa natural. Hoje em dia não faz mais parte de mim. Ai, as pessoas falam, ai, você mudou. Sim, eu mudei, mas assim, essa foi a nova identidade que Deus me deu. Ele fez eu gostar das coisas dele e deixar de gostar das coisas do mundo. E é muito gostoso isso, sabe? É uma coisa que todo mundo, tipo, eu gostaria que todo mundo experimentasse. E Então, quando você começa a experimentar, você quer que todos vejam aquele é, experimento que você está tendo, sabe? daí as pessoas acham que você tá louco, porque assim, eu cheguei a um certo tempo que eu fiquei meio que sendo a chata da galera, porque eu falava de Jesus, eu falava de Deus para todo mundo, só que eu continuava participando das coisas do mundo. Então, assim, eu ia para casa das pessoas, ia para as festas, e às vezes acontecia assim. Deus já estava me usando até antes de eu realmente mudar de caminho, que às vezes eu acabava conversando com alguém, vinha uma inspiração ali, eu falava com a pessoa, e de repente a pessoa começava a chorar no meio do fumódromo, eu fumando cigarro, com bebida na mão. E assim, as coisas foram, tipo, foi mudando, entendeu? Eu falava de Jesus, só que quando eu percebi, eu falei assim, eu tô chata. E eu sei que se eu continuar desse jeito, eu vou acabar fazendo as pessoas pegarem raiva do evangelho, pegar raiva de Jesus e não querer ser igual a mim porque eu sou chata. Então eu tive que pegar e dar uma seguradinha ali, né, e deixar Deus trabalhar primeiro em mim, né? Porque Sim. primeiro eu tenho que mudar a minha vida para depois eu começar a ajudar as outras pessoas. Então eu tive esse tempo ali para dar um tempo e agora tô voltando, né, falar de Jesus assim publicamente, falar para as pessoas. Mas são uns processos bem doidos, né? Bem complicado. A gente passa por Uhum. processos que dói muitas das vezes, Sim, mas que são necessários para que Deus possa moldar em nós esse caráter. exatamente. A gente reconhecer quem nós somos em Cristo, Sim. né? Os atos que você cometia antes, você já não comete mais. Então, tudo dentro do processo, Deus que vai tirando. Você fala, nossa, mas eu fazia isso, agora não faço mais, porque Não dá vontade de o fazer. Espírito Santo de Deus, ele vem confrontando a gente dentro Sim. da gente, né? E a cura, ela vem de dentro para fora. Então, tinha coisas que eu fazia que eu falava, eu mesmo olhava e falava, nossa, mas acho que isso não agrada a Deus. Uhum. E aí Deus já me cobrava, então eu fui criando essa identidade. Deus, ele nos ensina a ter a identidade, Uhum. né? E a gente sabe, para a gente tirar uma identidade, hoje em dia tá tudo mais fácil, mas quando eu fui tirar a minha identidade mesmo, né? Eu tirei em meados com 16 anos, o quanto foi difícil. Você tem que se locomover, você tem que gastar, você tem que ir lá na delegacia, enfim. Então eu falei, meu Deus, e olha só. Então, para ter a identidade de Cristo, vai ser necessário você passar por processos E difíceis. assim, a gente vai mudando, sendo moldado, não é mudando, é sendo moldado no meio do caminho. Então, assim, exige um pouco de paciência da nossa parte também. Porque quando você entende assim, eu não quero mais voltar a ser o que eu era antes. Porque você olha para trás e você fala assim, não faz mais sentido. Tipo, não faz, você não entende o porquê. Simplesmente você não quer mais fazer. Só que daí, no meio do processo, assim, Deus vai extraindo coisas, vai moldando o caráter. Porque, assim, o mais importante que a gente tem que ser trabalhado é dentro da gente, igual o pastor falou. Então, assim, eu me vi, assim, deixando de fazer coisas e entendendo o porquê que eu estava deixando de fazer. Porque quando você entende o amor de Deus e você aprende a paternidade de Deus, né? Jesus nos dá o direito de a gente ser chamado de filhos. Quando você entende que Deus é o teu pai, aí você não quer mais ferir o coração do teu pai. Então, é uma coisa assim natural, você quer agradar o teu pai. E assim, hoje não quero agradar as pessoas fora, entendeu? Então, se eu fosse para continuar, se fosse por causa de pessoas, eu continuaria fazendo as mesmas coisas, porque para ser aceito em alguns ambientes você tem que estar participando e eu não participava mais. Então, assim, eu tive que dar aquele time, né? Dar um tempo, dar uma separada para Deus trabalhar isso no meu caráter, para eu conseguir abandonar essas coisas.
E, né, fazer... Eu, hoje em dia, eu me sinto feliz em tentar fazer Deus feliz, né? Porque a gente sempre vai estar errando, mas no processo a gente vai se consertando, né? É por isso que diz aquela palavra: todos os dias nós pecamos, porém as misericórdias dele se renova todos os dias, né? Então eu assim, eu fui entendendo, trabalhando, e eu sempre quis, falei, Deus, que eu nunca venha desagradar o teu coração, mas nós colocamos isso dentro de nós. Uhum. E na caminhada com Deus a gente vai ter as nossas deslizes, nossas falhas. Sim. A gente não é o santão, a gente está se aperfeiçoando, a Uhum. gente está tentando ser santo, né? Buscando a santidade, né? Então, Deus foi trabalhando e eu nunca imaginei na minha vida que eu seria pastor um dia, nunca Nossa. mesmo, nunca mesmo. Então, a identidade de Deus, ela vai nos forjando algo grande, porque Deus nunca tem coisas pequenas para nós. Uhum. E as pessoas falam assim: ah, crente é tudo quadrado, crente é. Não. Tem crente que é crente mesmo, que ele quer pôr pontos aonde Deus quer trabalhar. Então, eu nunca deixei que as pessoas trabalhassem em mim. Eu deixei que Deus trabalhasse em mim, me moldasse mesmo. Deus, eu quero ser a tua identidade. Uhum. Por onde eu passar, que as pessoas vejam em mim Cristo, não vejam o Everton. Eu Verdade. sempre, a minha oração é essa: Deus, que eu diminua e o Senhor cresça. E que eu desapareça mesmo. Que alguém fale assim: ah, não, lá está indo um homem de Deus, lá está indo uma mulher de Deus. Não, Deus, que as pessoas possam... Nossa, quando você passa, parece que tem é uma energia muito boa. Essa energia é a energia do Espírito Santo. Sim. Então, que Deus possa trabalhar em nós e tratar em nós cada dia para que a gente possa levar pessoas a realmente a entender quem é esse Jesus. Tem gente que se afastou da igreja porque, meu Deus, vai lá na igreja, você tem que estar tudo certinho. Tudo... Não tem essa. Essa semana mesmo eu estava vendo um vídeo e eu falei, olha só como é interessante, porque a igreja, as pessoas vão se refletir como é o seu pastor. Uhum. E ó, eu sou um pastor bem jovem, sou bem doidão, né? As pessoas falam, mesmo, pastor, você é muito doido, você fica saltando, pulando aí, mas é porque eu sinto uma alegria na minha alma, então eu quero que as pessoas entendam o que eu estou sentindo. Uhum. E às vezes as pessoas acham que isso é loucura. É verdade. Não é loucura, é algo que a gente quer expor para fora, para que as pessoas possam ver essa alegria que a gente está vivendo. E essa semana eu estava vendo um pastor falar, e ele falou assim, olha, a gente tem que ser assim, tem que conduzir o culto assim. Eu falei, não é assim, o culto tem que ser... Liberdade O do culto não é espírito, né? nosso. Uhum. Nunca foi para nós o culto é para Deus. Então você vai adorar Ele da forma que você está sentindo. Você quer expressar para Ele a tua gratidão. Sim. Então Deus foi trabalhando muito assim, sabe? Só que assim, eu não condeno ninguém pelo fato dele trabalhar como ele trabalha, mas cada um tem a sua identidade. Exatamente. Tá entendendo? Exatamente. Então eu tenho a minha identidade. Eu não vou pegar a minha identidade e falar, você tem que ser igual esse aqui. Não. A minha identidade é minha, é única. É única, a minha é digital ali. Exatamente. E tem muitas pessoas perdendo a sua identidade por desequilíbrio. Pessoas deixando que o inimigo das nossas almas entre e traga desequilíbrio emocional, sentimental, financeiro, em todas as áreas. E aí você não consegue mais conduzir aquilo que está dentro de você, pulsando e dizendo, faça o que é certo. E aí ele sempre vai pular para o errado. Sim. E aí foge da identidade que Deus criou e está criando nele. Então eu sempre falei, Deus, se eu estiver pulando fora, que o Senhor me traga de volta. Porque a minha identidade não pode ser roubada. Sim. Ninguém pode comprar com a tua identidade. É verdade. Tá entendendo? Com a tua digital, na verdade. Com a tua digital. É você, né? Para você bater um ponto numa empresa, é a tua digital agora. Então você não tem como você arrancar o teu dedo para a pessoa bater, né? Antes tinha, a pessoa passava com o teu crachá e beleza, mas agora é digital. Sim. Então a tua digital é única, ninguém pode. Então a tua identidade, ela tem que ser mostrada. E como? É as tuas expressões, as tuas atitudes. Não, mas aquela pessoa é diferente, aquele pastor é diferente. Nossa, chegou uma pessoa dentro da igreja e falou assim, pastor, como o senhor é diferente? Eu me senti tão bem nessa igreja. Porque você chega lá, você faz o que você quiser para Deus, né? Dentro de tudo aquilo que Deus está colocando no teu coração, de você adorar a Ele. Então Deus foi trazendo uma identidade única para mim. Falei, essa identidade é tua, ninguém toma, ninguém rouba. O que Deus colocou dentro de você, Feliz, é o que Deus único. colocou, é Aham. único.